A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, eu sou o evangelista Jabes, dirigente da congregação de Amador Bueno 1, e quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1 e no versículo 1. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra em Ruth, capítulo 1 e versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. E por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Meus irmãos, de forma introdutória eu quero falar aos irmãos sobre o livro de Ruth. Se houver oportunidade, em outra ocasião, gravarei o áudio do restante dos textos bíblicos. Nós faremos aí um estudo sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth é uma das mais belas histórias da Bíblia. Um romance que nasce após uma tragédia, que revela amor, que revela fé, que revela esperança. No pequeno livro de 4 capítulos e 85 versículos, Deus revela o seu amor criador, sustentador e remidor. Este livro tem a autoria, segundo o Talmud, da autoria para Samuel, profeta Samuel. E a sua data está entre o século XI e o século X a.C. E o período pelo qual passa essa história é nos dias em que os juízes julgavam em Israel. Esses dias pelos quais os juízes julgavam Israel se dá após a morte de Josué até o primeiro rei de Israel, que foi Saul. É um tempo que abarca aí 350 anos. E houve cerca de 15 juízes. Dentro do livro de Juízes, mostra a história de 13 juízes. E no livro de 1 Samuel, mostra a história de 2 juízes. Esse livro, ele fala sobre a apostasia. Na verdade, nesse período, fala-se sobre a apostasia. Porque o período dos juízes foi um ciclo de falhas. Esse povo, eles estavam na terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a eles, colocou ali na terra que manda leite e mel. E agora este povo abandona ao Senhor, abandona a Deus. Eles passam a adorar a outros deuses, porque apostasia significa abandono consciente da fé, e passa a adorar outros deuses. Deus advertiu o povo anteriormente pela boca de Moisés e também por Josué que quando eles chegassem na terra, eles deveriam destruir, eliminar os inimigos que ali estivessem e também destruir os seus altares, para eles não ir após outros deuses. Mas mesmo assim, este povo, eles fazem aliança. Esse povo passa a adorar Baal, Acera, passa a adorar outros deuses. Esse povo, ele agora vira as costas para Deus. Então Deus levanta as nações vizinhas para oprimir o povo de Israel, para trazer escravidão ao povo de Israel. Então o povo de Israel se arrependia, chorava. Então Deus levantava um juiz para libertar o povo de Israel. E ele se voltava ao Senhor. Esse era o ciclo de falha do período dos juízes. Essa história passa-se, segundo os historiadores estudiosos, nos dias de Gideão, pelo qual Israel foi perseguido pelos midianitas, que até mesmo destruía as plantações dos israelitas, trazendo uma grande fome na terra. Bem verdade é que este livro, ele fala também da providência de Deus. Mas o que é providência? Providência é a junção de 2 palavras latinas, pro, que significa anteriormente, antecipadamente, e vidência, que significa ver, ou seja, ver antecipadamente, no sentido de acautelar-se em relação ao futuro. No sentido bíblico, providência é o cuidado ativo de Deus. Deus sabe antecipadamente todas as coisas. Ele sabe e ele cria e também ele sustenta e governa. Então Deus criou-nos, Deus nos sustenta e nos governa. Em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo de número 2, Deus, ele criou todas as coisas. Mas Deus, ele nos cria e também ele nos sustenta e governa. Diferentemente do deísmo, em que prega que Deus,
ele criou e abandonou a sua criação e entregou a sua criação às leis naturais. Não, isso é uma falácia, isso é um erro, porque Deus, ele cria, sustenta e governa. Nada escapa do poder de Deus, das mãos de Deus. Nada escapa do seu controle. Deus é soberano e tem o controle sobre toda e qualquer situação. Ele é um Deus que cuida, que zela, que protege. Ele é um Deus amoroso. Mesmo diante dessa adversidade que nós enfrentamos, dessa pandemia, dessa adversidade que nós enfrentamos, que afeta a política, que afeta a economia, que afeta a muitas pessoas, até mesmo na área da economia, mas principalmente na área da saúde, porque quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas já morreram, quantas famílias enlutadas, mas mesmo assim nós cremos que mesmo diante dessa adversidade, Deus, ele tem o controle sobre toda a situação. E Ele com isso tudo está nos ensinando. Nós devemos tirar essas lições pelo qual nós estamos passando nesse momento, nesta hora. Nós somos pequenos, nós não temos força diante de um Deus tão soberano. Ele tem o controle sobre toda e qualquer situação. Mas também o livro de Ruth, esse livro composto por 4 capítulos e 85 versículos, esse livro também fala de uma história encantadora, fala sobre uma história de deleite. Nesse livro nós vemos a história de Noemi, uma mulher que foi marcada pela fome, pela fuga, pela enfermidade da família, pela morte de entes queridos. Essa mulher viúva, pobre, mas que também essa história de tristeza e de dor também é marcada por esperança, por fé, por paz, por prosperidade. O livro também conta a história de Ruth, uma moça moabita estrangeira, que casa-se com Malom, filho de Noemi, que depois de sua morte se apega à sua sogra, ao Deus dela, e elas resolvem voltar a Belém, e é surpreendida com as bênçãos de Deus lá em Belém. O livro também fala de Boaz, o parente próximo de Noemi, homem esse rico. E esse homem era um dos remidores. Ele amou a Ruth, casou-se com ela, redimindo-a. Redimiu também as terras de Noemi. Logo as terras de Noemi foram restituídas a ela. Com esse matrimônio inseriu Ruth na descendência que seria ancestral do rei Davi. Posteriormente viria a ser descendente de Jesus. O propósito desse livro, o propósito do livro de Ruth, irmãos, revela o amor verdadeiro. Mesmo diante das adversidades da vida, o amor supera todas as coisas, transborda em misericórdia. Mesmo que alguém esteja no fundo do poço, o amor pode ser a corda para levá-lo à superfície. No livro de Ruth mostra o amor da nora de Noemi, a Ruth, pela sua sogra, e revela o amor de Deus por sua família, especialmente por uma mulher que, mesmo não sendo judia, Deus permitiu que ela se tornasse ancestral de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Logo, esta família, composta por 4 pessoas que habitavam em Belém, a casa de pão, no lugar do suprimento, do alimento, eles vão fugir por causa da fome, eles vão fugir da crise. Desde confiar em Deus, eles preferem fugir. Desde encarar, eles preferem fugir. E eles vão se instalar na terra de Moabe. Sai de Belém de Judá e vão para Moabe em busca de uma melhor qualidade de vida. E o pai de família era Elimeleque. A mãe de família era Noemi, a mãe do lar. Os 2 filhos eram Malom e Quilion. E quando eles chegam em busca de alimento, ao invés de encontrarem alimento, eles encontraram a morte. O primeiro a morrer foi Elimeleque. Depois, posteriormente, os seus filhos, dos filhos de Noemi, morrem, Malom e Quilion. Mas antes eles casam-se com mulheres moabitas. Esse é um problema também, um casamento misto. Malom casa-se com Ruth e Quilion casa-se com Orfa. Logo ficou 3 mulheres viúvas dentro de casa, porque esses homens morreram também. Passado-se o tempo, elas ouvem que a terra
de Belém, Deus havia visitado e lá havia pão e elas resolvem voltar. Ela se abraça, chora, a órfã volta para sua família e Ruth revela seu amor tão grande para com a sua sogra Noemi e resolve voltar com ela para Belém, ir com ela para Belém. E logo nós aprendemos essa história, nós vemos dessa história que Ruth não vai ficar parada em casa, mas Ruth ela vai sair para pegar o que sobra, porque havia uma lei que o órfão, o estrangeiro e a viúva poderia pegar o resto do trigo, da cevada, daquilo que estava no chão, para a sobrevivência do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Aquilo que sobrava no chão da plantação, eles poderiam colher. Aqueles que fosse plantação alta e tivesse frutos, alguns deveriam ser deixados nos pés para que eles pudessem experimentar, eles pudessem provar, para que pudessem se alimentar. Deus ele mostra a sua graça, ele mostra a sua benevolência quando Ruth ela vai colher no campo de um homem rico chamado Boaz, que era um dos remidores, que era um dos parentes de Elimeleque, e poderia remir Ruth e resgatar as terras de Noemi. E assim ele fez. O Senhor, com a sua graça, com o seu amor, revela-se a Ruth, mesmo sendo uma moabita, tirando o seu opróbrio, abençoando ela e abençoando também Noemi. E mesmo diante do caos, e mesmo diante de uma vida que aparentemente parecia que elas estavam abandonadas por Deus, parecia que, como a própria Noemi disse, parece que Deus estendeu a sua mão sobre mim, mas o Senhor também revela o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia para com elas. O livro de Ruth é revelado o amor que redime. Este livro fala de redenção. Deus ama o seu povo, o povo de Israel, mas também ele, os gentios. Ele ama também os gentios e resgata Israel como resgata os gentios. A sua graça alcança Israel e a sua graça alcança os gentios, os não-judeus. O seu amor abundante alcança Israel, mas o seu amor abundante alcança os gentios. Dentre de tantos os atributos que revelam a pessoa e o caráter de Deus, aqui fica mais expresso a sua soberania. Ele faz o que quer. Ele age da maneira como ele quiser. Ele faz e não deve satisfação a ninguém, a nenhum ser humano, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Nós somos seus servos. Deus pega uma moabita, uma viúva, uma pobre, culturalmente desprezada, e faz ela ser ancestral do Messias, de Jesus Cristo. Sabe que esse amor não está somente na história de Ruth e de Noemi, mas esse amor também é se revelado a nós, principalmente lá na cruz do Calvário. Romanos 3:23 vai dizer que todos nós somos pecadores e nós estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas em João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor ele te ama. O Senhor morreu na cruz do Calvário no seu lugar, com morte vicária, com morte substitutiva. Que deveria morrer era eu e você, nós, pecadores. Mas ele morreu no nosso lugar, para nos trazer vida, vida eterna, para nos trazer alegria, para nos trazer paz, para nos trazer o conforto da alma, para nos tirar o fardo pesado de sobre nós e colocar um fardo leve. Saiba de uma coisa, diante de tantas adversidades que nós temos enfrentado, saiba que diante de tantas lutas que nós temos enfrentado, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele fala a Salomão, quando na inauguração do templo de Salomão, Deus vai falar, o templo ali que Salomão construiu em Jerusalém, Deus fala a Salomão, Salomão, se esse povo se afastar de mim, eu enviarei pestes, eu enviarei adversidades, lutas. Mas saiba de uma coisa, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias! Há oportunidade para você, há oportunidade para a sua família, para o seu ente querido, há oportunidade para nós. Deus nos dá uma segunda chance, Deus nos dá a chance de recomeçar. Saiba que Ele te ama, saiba que se você e eu se humilharmos na presença do Senhor, Ele vai de encontro a nós. Ele vai perdoar nossos pecados. Se nós se convertermos, se nós se arrependermos, se nós buscarmos a sua presença, Ele virá de encontro a nós com as suas misericórdias, com o seu amor, com as suas bênçãos sem medida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, é no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que vou a ti em oração, te pedindo primeiramente pelas pessoas que estão me ouvindo, que estão fracas, que estão desanimadas, que ainda não entregaram suas vidas a Ti, ó Jesus. Deus, que ainda não fizeram uma aliança contigo através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Pai, até mesmo está desviado ou até mesmo não conhecem o Evangelho. Eu quero te pedir para essas vidas, Senhor. Perdoa os pecados, através do Teu Espírito Santo convence, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dê uma oportunidade, Senhor, para essas vidas. Ó Pai, pessoas eu creio que estão se reconciliando contigo nesta hora, neste momento. E eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo venha limpar esse interior e venha morar dentro desta vida. E os pecados venham ser perdoados, apagados. E essas vidas venham ser, meu Pai, renovadas através do Teu Espírito Santo. Te peço também, Senhor, pela vida de cada crente, meu Pai, para que sejamos mais conscientes acerca do Teu Evangelho, para que sejamos mais conscientes acerca daquilo pelo qual o Senhor nos chamou, para glorificar a Ti em tudo, Senhor. Ó Pai, que nós sejamos, meu Senhor, mais gratos a Ti por tudo. Ó Deus, em nome de Jesus, oro também pelas vidas de quantas famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, ó Pai, através desse vírus ou de outras coisas. Ó Pai, te peço que o Senhor console e conforte o coração dessas famílias enlutadas. Te peço também, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos aqueles que trabalham, Senhor, como os militares, Senhor, os guardas, aqueles que trabalham, Senhor, na saúde, na limpeza, meu Pai. Ó Deus, proteja-os. Te peço também pelos cientistas, meu Senhor amado. Pai, dê a eles inteligência, graça, e dê a eles iluminação, que eles possam, meu Deus, alcançar, meu Pai, ó Deus Santo, o entendimento de uma vacina, Senhor, de um remédio, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço também, Senhor amado, pelos aqueles que estão enfermos. O Senhor tem poder de curar a enfermidade. O Senhor tem poder de fazer com que eles passem por isso, Senhor. Ó Deus, dê vitória, dê graça, dê a Tua bênção, em o nome de Jesus. Ó Pai, abençoa cada família, cada casa, cada um dos Teus servos. Traga proteção para o Teu povo. É no nome do Teu Filho amado que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família e traga proteção para os seus, em nome de Jesus. Amém.